para não responder acerca dos crimes cometidos pelo regime sionista desde o seu nascimento, o senhor retornou 1.300 anos na história, apoiando-se principalmente sobre textos religiosos, que são textos plenos de contradições. Da mesma maneira que você vai encontrar no Alcorão ataques aos judeus e aos cristãos, você vai encontrar em textos religiosos judaicos ataques a outros grupos religiosos e nos textos cristãos também. Nenhuma vez aos muçulmanos e cristãos. Há muitos ataques mútuos presentes nesses textos religiosos. E mais uma vez eu repito, os textos religiosos não são textos científicos, Rabino. Os textos religiosos representam uma construção espiritual que, para galgarem o patamar de ciência, eles precisam de comprovação histórica. Acerca dos fatos que o senhor aqui narrou, especialmente o massacre de judeus em Medina, há distintas compreensões históricas sobre um momento já muito distante, no qual as provas arqueológicas e históricas se dissiparam normalmente pelo tempo, porque nós estamos falando de algo que aconteceu há 1.300, 1.400 anos. Eu estou falando de fatos presentes, Rabino, de fatos que estão fartamente comprovados, que correspondem à nossa contemporaneidade. Eu estou falando de um fato concreto, de que o sionismo se propôs a construir um estado de supremacia étnica com base numa ínfima minoria populacional judaica na Palestina. Dado esse que o senhor disse que me contestaria, e não foi capaz de contestá-lo, porque eles fazem parte dos registros do Império Turco-Otomano, não são registros que eu criei, não são registros criados a posteriori, são os registros do Império Turco-Otomano que estão presentes em quaisquer livros de história. 3% da população da Palestina era de judeus em 1880. Na melhor das expectativas, em 1897, quando surge o regime sionista, se calculava alguma coisa entre 7% e 8% na avaliação mais favorável à demografia judaica na região. Como, então, seria possível constituir um estado de supremacia étnica judaica a partir de uma minoria tão ínfima? É o mesmo axioma que os africanos enfrentaram na África do Sul. Só havia uma maneira: a colonização, a limpeza étnica, a segregação, que foi o caminho seguido pelo sionismo. O sionismo foi atraindo a imigração judaica para a Palestina ao longo dos tempos, e essa atração da imigração judaica tinha uma característica: as fazendas, as empresas, os hospitais, as escolas que foram sendo criadas pelo capital judaico eram exclusivamente para judeus, uma segregação típica de um regime de apartheid, como o que aconteceu na África do Sul. Essa é a história desde o início da constituição do regime sionista. Isso está em qualquer livro de história decente. Eu não estou trazendo ao nosso querido público aqui do Três Irmãos nenhuma novidade. É a história da construção de um regime de apartheid relatada por historiadores israelenses como Ilan Pappé, relatada por generais como Mike Peled, que serviu no Estado-Maior da Guerra dos 6 Dias. Uma história de apartheid e colonialismo diante da qual o senhor se recusa a abrir os olhos por conta da sua fé religiosa.